Olá, meu nome é Fábio Liberato e nesse vídeo eu vou falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Bem, o Brasil foi o único país da América Latina a participar da Segunda Guerra Mundial de forma direta, ou seja, enviando soldados. Antes de mais nada, é necessário dizer que no início da guerra, o governo brasileiro, na época o Estado Novo, de Getúlio Vargas, nutria certa simpatia pelos países do eixo, Itália e principalmente a Alemanha nazista. Entretanto, ao longo do conflito, o Brasil vai mudar de lado. E por que isso ocorreu? Bem, para quem não assistiu, recomendo que acompanhe os vídeos sobre a Era Vargas. Havia por parte de Getúlio Vargas um projeto de industrialização do Brasil. E dentro desse projeto de industrialização estava previsto a construção de uma siderúrgica de grande porte aqui no Brasil, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Volta Redonda. Só que uma siderúrgica era, e ainda é, um investimento muito alto para ser feito. E o governo brasileiro não dispunha dos recursos para construir essa siderúrgica de grande porte. Então o governo brasileiro começou a negociar com a Alemanha nazista um empréstimo para a construção desse empreendimento. Mas teve início a guerra e o governo alemão, que até se mostrava interessado em fazer o empréstimo, acabou recuando, já que naquele momento o país voltava seus esforços para a guerra. Sabendo disso, os Estados Unidos entraram na história. Eles oferecem o financiamento para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, mas, claro, exigem contrapartidas, entre elas um afastamento do Brasil dos países do eixo, com destaque para a Alemanha. Então o Brasil vai aos poucos rompendo relações com a Alemanha nazista, e isso gera uma reação alemã. Os alemães começam a atacar navios brasileiros no Oceano Atlântico. Vários navios brasileiros foram torpedeados, navios civis, ou seja, não eram navios de guerra, eram navios mercantes, E isso causa a morte de mais de 1.000 civis brasileiros. Isso causa uma reação muito grande aqui no Brasil. Começam a acontecer protestos nas ruas das capitais brasileiras, pedindo que o governo fizesse algo a respeito disso. Então, o governo Vargas começa a organizar a mobilização de tropas para serem enviadas para lutarem contra o eixo, contra a Itália, Japão e Alemanha. O Brasil mandou mais de 20 mil homens para lutarem, e eles vão participar da libertação da Itália. A Itália, a partir de 43, ela foi dominada pelos nazistas, O Mussolini já havia perdido poder, mas aí os nazistas invadem a Itália para garantir que o país continuasse do lado deles, e o Brasil, juntamente com as tropas dos Estados Unidos, participam aí dessa libertação da Itália. Diferente do que muita gente diz, o Brasil teve sim uma participação importante na libertação da Itália, mais de 1.000 soldados brasileiros morreram no conflito, ajudando a libertar a Itália do domínio nazista, e os soldados brasileiros, os chamados pracinhas, eles participaram de importantes vitórias, como a tomada de Monte Castelo e também da Batalha de Montese. Além disso, os pracinhas brasileiros enfrentaram outras dificuldades. O armamento brasileiro era precário, o fardamento era precário, não estava adequado ao frio italiano daquele período, ali, principalmente final de 44 para início de 45, que é a época que é inverno lá na Europa. O treinamento não foi dos mais adequados, então os soldados tiveram que muitas vezes se virar, foram na raça mesmo. E também a FAB, a Força Aérea Brasileira, mandou aviões e cerca de 20, na verdade mais de 40 pilotos, que também não tiveram o treinamento dos mais adequados, mas ainda assim foram capazes de vários atos de heroísmo, que contribuíram aí, mais uma vez vou frisar, para expulsar os nazistas da Itália. E o Brasil também contribuiu fornecendo para os Estados Unidos a permissão para a construção de uma base militar em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Por que essa base foi tão importante? Natal está próxima à linha do Equador. Então, Natal está numa posição muito estratégica para aquele momento de guerra. Por quê? Essa base militar garantia que as tropas americanas, tanto na Europa quanto na África, teriam um ponto importante para parar, reabastecer.
Então, era muito estratégica essa base militar em Natal. Além do mais, o Brasil forneceu muito minério de ferro para a fabricação de armas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial. Quem fala que a participação do Brasil foi menor, não sabe do que está falando, literalmente. Tanto é que quando a guerra acaba, o Brasil vai ter um papel de destaque no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. O Brasil até hoje ocupa uma posição de destaque na ONU, isso não é à toa. É graças também à importante participação que o país teve na guerra. Para quem não assistiu ainda, recomendo que acompanhe o vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. E se tiver gostado, peço que se inscreva no canal. Muito obrigado.